aqui está a nossa Economia em Dia. Economia em Dia acontece sempre às terças e quintas com o Serginho Oliveira. Ele traz aqui dicas, orientações, numa linguagem bem simples para a economia ser entendida e tal. Mas hoje, excepcionalmente, nós vamos entrevistá-lo aqui ao vivo, fora do seu boletim, mas dentro ainda do que nem é seu Economia em Dia. Por quê? Porque esta semana teve um número aí que fez muita gente, deu um up, vamos chamar assim, nos comerciantes, no consumidor, na população de um modo geral, porque o IBGE lançou quarta-feira o resultado de uma pesquisa que mostrou o desempenho do comércio brasileiro em maio. Em plena crise, a gente achava que ia ser negativo e deu positivo como há muito tempo não dava. E aí todo mundo, mas o que está acontecendo? Será que não vai ter crise? Então muitos já começaram a achar que por conta disso nem crise ia ter mais, como está sendo anunciado. Será? Vamos saber o que significam esses números e que influência eles podem ter dentro de um quadro recessivo, este sim real, mas se ele pode amenizar esse quadro, enfim, se vai provavelmente se repetir nesse mês de junho. É isso que nós vamos discutir com ele agora. Sérgio Oliveira, muito bom dia. Bom dia, Daércio, bom dia, Beto, Evelyn, bom dia a todos. Então, né, Daércio, o IBGE divulgou aí esses números em relação ao comércio de maio, né, e que houve um crescimento de 13,9, aliás, em relação ao mês de abril. Lembrando que sempre esses dados são sempre referentes ao mês anterior. E o mês de abril, ele foi 16,3 negativo, né? Então, é um bom número, o mercado esperava alguma coisa em torno de 6% de crescimento, deu 13,9, quase 14%, mas quando a gente fala em percentual, é bom sempre a gente ter um pouco de cautela, né? Porque 100% em cima de nada, né, não é tão significativo assim. É óbvio que teve um crescimento, tá? Mas ainda a gente está longe de um cenário ideal de falar, não, estamos no melhor dos céus, né? Só para a gente ter uma ideia, esses números estão repercutindo principalmente a abertura nos estados de Rondônia, Goiás e Paraná, né, que ajudou bastante, mais o e-commerce, né? Mas o comércio, de uma forma geral, ele ainda está longe do cenário ideal. Só para a gente ter uma ideia, né, nos 12 meses ainda está com uma queda de 0,69, quer dizer, não recuperou tudo que é possível, né? Aí você fala em junho que deve ser melhor, com certeza, a expectativa em junho deve ser de um crescimento de 35% em relação a maio. 35% em relação a maio? É muito simples da gente entender, porque em junho já há abertura parcial de São Paulo e Rio de Janeiro, que tem um peso muito grande em relação à União, né? Então esse crescimento a gente só não pode descolar da ideia que é sempre em relação ao mês anterior. Isso que eu ia te perguntar, Sérgio, isso é importante alertar. O aumento de um mês é comparativo e é resultante do desempenho daquele mês comparado ao anterior. Não se esqueça que abril foi um fiasco enorme, né? Exato. Então, assim, o que aconteceu? Abril, Dércio, foi o fundo do poço, né? Porque em março começou um pouco de isolamento e em abril parou geral, né? Havia uma demanda reprimida desde março, né? O pessoal, rebentou a sandália, a tira da minha sandália, eu estou precisando comprar roupa de cama, as lojas estavam todas fechadas. Aliado a isso, houve uma injeção violenta de dinheiro no mercado, né? Se a gente pensar só entre o auxílio emergencial e a antecipação do 13º, a gente está falando em coisa de 170 bilhões de reais. E isso, uma grande parte disso foi para o consumo, né? Então, se alia-se uma demanda reprimida com muito dinheiro na praça, acabou repercutindo, é lógico, no comércio, né? E junho, com certeza, deve ser melhor que maio, mas ainda longe da gente atingir um céu de brigadeiro aí, que esteja tudo bem. Aquele quadro... Pois não. Eu estou dizendo, aquele quadro recessivo prometido aí, que já se percebe que poderia ser de 2 dígitos, seria aqui no Brasil, acima de 10%, nem esse índice altíssimo aí de 2 dígitos poderia ser reduzido um pouco em função desse desempenho de vendas? Por exemplo, baixar um pouco essa perspectiva aí de que ia ser acima de 10% negativo? Então, o Copom ontem já reviu um pouco esses números aí e acha que não deve ser tão pessimista assim, né?
Mas, assim, eu acho que 2020 a gente está longe de recuperar as perdas, né, Décio? Por exemplo, o setor de serviços, eu acho que dificilmente consegue reverter, né, que foi com certeza o mais abalado aí. Então, setor hoteleiro, bares, restaurantes, turismo, setor aéreo, não consegue recuperar mais esse ano, né? Ainda que a gente tivesse um cenário, abril, o turismo está normal, vai haver ainda um receio das pessoas viajarem, né? Ontem eu vi alguma coisa do Ministério do Turismo que falava assim, que fizeram uma pesquisa que as pessoas, depois que normalizar, a tendência é que voltem a viajar depois de 6 meses, né? Então, na soma, no global da recuperação da economia, eu acho que a gente deve ter uma recuperação em U mesmo, como o mercado fala, né? Então, há uma queda brusca, você caminha como se fosse uma letra U mesmo, né? Você caminha num cenário mais difícil para depois retomar e subir, né? Paulo Guedes acha que em V cai rápido e sobe rápido, mas os mercados economistas não acreditam nisso. No setor de comércio, para o ouvinte ter uma ideia, é crescimento nominal mesmo, que saiu da situação anterior e cresceu, são 2 segmentos e, óbvio, dá para a gente entender quais, né? Que é o hipermercado, supermercado e farmácia. Esses tiveram um crescimento nominal real. O resto do comércio ainda está longe de atingir patamares do ano passado, né? Que coisa, minha gente. Você, pelo que você percebeu aí, junho, então, deve ser praticamente o dobro do desempenho de maio. O mês de junho. Sim, porque vai ter o reflexo da abertura do comércio de rua de São Paulo e Rio, né? Que tem um peso muito grande na economia do Brasil, né? É. Mas também mostrou lá um desempenho da indústria bom. Também da indústria. Só que a gente lembrando que esses números do crescimento aí, divulgados pelo IBGE, ele é específico do comércio, né? E não é nem o comércio expandido, é o comércio menos material de construção e menos veículos. Esses números que a gente está discutindo. Ele não é o crescimento geral, global, né? No global, o que está sendo assim, um alento, e a gente está num oásis, graças a Deus, né, Décio? É a parte da agricultura que está segurando o rojão, né? Essa está indo muito bem, a indústria de equipamentos agrícolas indo muito bem, e a gente está num oásis aqui em Matão que tem um peso muito grande, né? Então, no geral, a agricultura tem segurado a economia no todo do Brasil. Era para estar um cenário muito pior e graças à agricultura a gente está menos sofrendo, vamos dizer assim, né? Como em qualquer tipo de crise, sempre a agricultura se safa. Você vê que nós passamos 5 anos de crise e a agricultura era a alavanca aí que segurou o rojão aí nesse tempo todo e sempre pelo jeito. Aí vem uma pandemia, portanto é um problema de saúde inesperado e eis que o agronegócio está aí prometendo novos recordes, inclusive na safra que começou agora aí. Impressionante, né, Sérgio? Como esse país é rico, mas tão rico, que não dá nem para acreditar nos milhões de miseráveis. E ontem a ONU anunciava a preocupação de que aqui na América do Sul a gente vai ter um agravamento do quadro de fome. O Brasil está entre esses países em que a fome deve aumentar muito, logo num país recordista de produção de alimentos. É surreal, né? Sem dúvida, não era para ser assim, né? A grande discrepância de distribuição de renda acaba acontecendo isso, né? Mas, como você falou, a gente tem todos os privilégios da natureza, né? Para ser uma potência mundial, e a história mostra que, infelizmente, devido a maus governos, a más gestões, a desonestidade acima de tudo, o egoísmo das pessoas, né, acaba causando toda essa injustiça social. Mas o importante é que a gente tenha esperança sempre que um dia isso vai mudar. Então, o que me assusta é que desde 1500 o país é rico. Exatamente. Desde 1500 que o país é rico assim. Depois, claro, ele foi tornando as terras agricultáveis, a história vai alongando, mas desde então, desde a sua origem, que ele é um país riquíssimo, que não poderia ostentar, não poderia ter que se envergonhar de tantos miseráveis. E aqui, ó, deixa eu até avisar, porque hoje em dia, para falar desses assuntos,
a gente tem que esclarecer primeiro, porque senão tá de um jeito que só de pensar no assunto alguém já fala: você é comunista! Você é... Calma, gente, não sou comunista. Calma, não sou esquerdista. Mas, gente, eu não sou esquerdista, não sou direitista. Eu só acho que direita e esquerda, a boa direita e esquerda, porque tem gente que não presta em todos os lugares, essa sim, cada um ao seu jeito também. A direita e esquerda boas, puras. Essas bem aproveitados os projetos de cada um dos lados aí, olha, daria um país aqui que eu vou te contar. Eu sou dessa ideia. Não é que eu sou de centro exatamente. Eu sou da ideia de que precisa acabar com essas bobeiras e começar a aproveitar o que cada um tem de bom. Eu acho que estava na hora de pensar nisso aí. O que cada um tem de bom. O que é direita? Direita de verdade, não extremista. O que essa direita tem de bom? O que é a esquerda? Não esquerda extremista. A esquerda. O que ela tem de bom como projeto para o país? Já pensou juntar? Que jamais será do jeito que um dos lados quer só. Não dá para você fazer um país com um lado só resolvendo sozinho. Você sempre vai ser injusto com o outro lado. Eu vejo desse modo. Meu modo político de ver é esse aí. Desculpe se eu estiver errado. Mas enfim. O fato é que você já pensou que esse país já experimentou tudo. O Brasil já experimentou direita há muito tempo, esquerda, enfim. E até hoje não chegamos a um consenso. Todos falam no comício, quer dizer, que educação é fundamental, mas na prática não acontece. Todos falam que esse país é uma grande produtora. Eu também acho que isso aqui é um fazendão gigantesco, maravilhoso, que o mundo inteiro inveja. Mas nós não conseguimos aproveitar isso tudo, Sérgio. Eu acho assim, você falou a palavra nociva nesse caso. Eu acho que nada contra. Eu acho que tanto a esquerda como a direita, ela tem os seus defeitos e os seus valores, né? É o extremismo, né, Daércio? Não, o extremismo é que não serve. A extrema esquerda, a extrema direita é que acaba conturbando, né? Às vezes plantando todo esse cenário de ódio, de intolerância. É como você falou, sabe? Vamos pensar o que tem de bom na direita, vamos pensar o que tem de bom na esquerda e fazer o melhor para o país e todos juntos de mãos dadas. Agora, o extremismo é que é nocivo, né? Quem que ia segurar um país desse, Sérgio? Ninguém. Se o país soubesse, se tivesse um sujeito aqui unificador dos bons projetos da direita e da esquerda, e esqueçam extremas, hein? Extrema direita, esqueça que esse povo é só para bagunçar. As extremas aí é só para bagunçar. E nesse momento eu diria mais, os extremistas de direita estão manchando e atrapalhando a vida de quem é de direita de fato, que tem um bom propósito. Só que no fim tem uma parte lá que atrapalha eles. Né? Esse governo que está, no fim da história, ele acaba sendo atrapalhado principalmente pelos extremos, dos dois lados. Os extremos é que atrapalham. Né? Agora, o cara que está dentro de um ideal ali, seja de que lado for, mas com um ideal bom, pô, esse cara aí precisa ser aproveitado, tanto de um lado quanto do outro. O cara que unificar isso aqui, num país rico como esse. E lembrar que nós temos um fazendão aí que só bate recorde de produção. Agregar valor àquilo que nós produzimos no campo. Ninguém segura este país. Em todos os setores, André, você vê na agricultura, inclusive eu acho que a ministra está fazendo um trabalho excelente. Boa, né? Ministra. Boa. O Brasil aí retomando a ponta na produção de grãos, e tendo assim uma produção maior por hectare, quer dizer, isso é competência pura, né? No setor da agricultura, no setor de pesquisas, aqui em São Carlos, né, o pessoal da UFSCar desenvolver aquele tecido que mata o vírus do corona. Então, assim, o potencial nosso é imenso, né? Falta ter uma coordenação disso pro lado bom, né? Ó, vamos crescer, vamos fazer com que esse povo seja mais feliz, que esse povo tenha mais condições de vida, um melhor saneamento, é o mínimo que falta, né? E parece que está sendo tão difícil, como você falou, desde 1500, e a gente ainda não conseguiu encontrar esse caminho pavimentado, né, Débora? Não dá para ter um país tão rico desse com a vergonha de só metade da população ter saneamento básico. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Importante a gente acreditar sempre. E acreditar é outra coisa, só para completar aí, antes que me chamem de comunista.
deixa eu deixar a vocês o seguinte. O que eu entendo é que precisa ser promovida uma justiça social, uma situação mais igualitária. E aí, espera que eu não sou comunista. Deixa eu explicar. Não se trata de tirar de quem é rico para dar pro pobre. Não. Mas, minha gente, é uma questão de ser uma gestão que saiba investir o que você, que o empresário, o trabalhador, paga todo ano para o governo. 33% de tudo que nós, suamos aqui, cai nos cofres do governo. É muito dinheiro, minha gente. É desse dinheiro que eu estou falando que a distribuição tem que ser mais justa. Deste dinheiro. Para o empresário, para o pequeno empresário, para o médio empresário, para o trabalhador, para todo mundo. Criar uma condição de vida, seja na forma de saneamento, de uma educação melhor, de um monte de coisas, a partir do dinheiro que já é nosso, que nós pagamos. E caro. Esse dinheiro escapa pelo vão dos dedos, sai pelo ralo, pelo ladrão. É disso que nós estamos falando, entendeu? Senão já vamos chamar de comunista. Não é isso, não. Quem é rico, parabéns, fica aí com o seu dinheiro. Quem é pobre, vamos melhorar a vida dele. Mas com o dinheiro que a gente paga de imposto. Nós trabalhamos até esses dias só para pagar a máquina pública. 5 meses nós trabalhamos para manter uma máquina. É disso que eu estou falando, entendeu? Antes que me chame de comunista, porque não pode falar que tem pobre no Brasil, que eles falam, esse cara aí deve ser comunista. Não é isso, filho. Os pobres estão aí. E não interessa para o rico, nem para a classe média, que você tenha bem pertinho da tua casa um miserável. Não interessa para ninguém isso aí. Né? Não é bom para ninguém. E um país rico desse tem alguma coisa errada nessa conta, eu acho. Você não pode ser tão rico e tão pobre ao mesmo tempo, né? Uma China lá, um país riquíssimo, mas tem um povo ainda pobre. E aí, como é que fica? É tudo isso que tem que discutir aí. Mas tudo bem. Ô, Sérgio, isto feito, então, não é a solução do problema, mas é um alento, finalmente, analisando aqui, esse aumento aí do desempenho do comércio. Com certeza. Os números são positivos, né? Não tem como a gente negar isso, né? E eu vejo assim, né, Décio? Eu acho que é importante, em relação, vamos continuar na pauta do comércio, que tanto população como comerciantes fiquem atentos às exigências, aos protocolos de atendimento, porque é aquela velha máxima, né? Melhor pingar do que faltar, né? Não adianta libera geral, a gente tem uma recaída nessa crise e volta a fechar novamente atendimento, né? Então, eu acho que o caminho realmente é esse, vamos devagar, o comerciante voltando a ter acesso ao consumidor, o consumidor voltando a ter acesso às compras, né? Mas com parcimônia, tomando os cuidados, para que a gente não seja obrigado, de repente, vai ter que fechar novamente porque teve uma recaída, né? Então, eu acho que é uma sinalização, a economia volta a respirar, né? O consumidor volta a gastar, o comerciante volta a faturar, mantém-se empregos. Eu acho que o caminho é esse, mas ainda a gente tem que ter cautela, né? E não sair comemorando qualquer percentual aí, tá tudo certo, acabou, vamos voltar à normalidade. Eu acho que a gente ainda está longe disso, mas está no caminho. Ô Sérgio Oliveira, para a gente terminar a entrevista, se junho, maio e provavelmente junho também, teve as suas vendas no comércio varejista alavancado, especialmente porque muito dinheiro que foi dedicado às pessoas mais humildes foi para a economia. Isso dá um volume gigantesco, né? Se dependeu disso, a minha pergunta agora é que o governo prorrogou por mais 3 meses essa ajuda, por exemplo, dos R$600, facilitação para sacar lá uma parte do fundo de garantia e tudo mais. Já que isso vai continuar, é de se esperar, por exemplo, um julho, agosto e setembro de bom desempenho também no comércio? Com certeza, né? A expectativa é que sim, assim, e o ouvinte vai entender. Nas primeiras 3 parcelas do auxílio emergencial, estava tudo parado, certo? Agora, entra esse mesmo volume de dinheiro, né? A gente está falando em torno de 140, 150 bilhões, né? E esse dinheiro, com o comércio, ainda que parcialmente aberto, ele começa a mudar de dono, de mãos, né? Que é a chamada multiplicação do dinheiro. Então, antes esse dinheiro vinha na mão do cidadão, ele não tinha onde gastar. Então, ele pagava lá a conta de energia, o gás, o mercado. Agora, com o comércio aberto, vai para a mão do comerciante, o comerciante repassa para o funcionário volta a gastar no comércio. Então, esses R$600, ele passa a valer 1.200.
né? Porque existe a multiplicação, que a economia fala que a transação do dinheiro ela vale mais do que o valor de face. Então, em tese, é para a gente ter uma expectativa muito boa e ficar muito otimista, sim, em função dessa retomada, ainda que parcial, da economia brasileira.